Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Litiele, eu tenho 24 anos e eu sou formada em Engenharia Civil. Atualmente eu faço pós em Engenharia de Estrutura de Concreto Armado. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje para estar contando para vocês como que foi a minha rotina há uns 6 anos atrás, quando eu ingressei na faculdade de Engenharia Civil. Naquela época eu não tinha muita informação sobre as matérias que eu tive, sobre a minha carga horária. Então hoje eu tô aqui com o meu histórico para vocês e eu vou contar um pouco hoje eu vou contar um pouco sobre o meu primeiro período. Sobre o meu primeiro período de faculdade, sobre a experiência que eu tive, sobre as minhas notas, sobre as minhas matérias. Eu sei que já se passaram alguns anos e com certeza a grade deve ter mudado. Quem for ingressar na faculdade hoje não vai ser a mesma coisa de quando eu fiz, porque eu ingressei na faculdade no segundo semestre de 2013. Mas talvez eu acho que pode ajudar alguém pode ter curiosidade, tá bom? Eu vou contar sobre a minha experiência. Eu entrei na faculdade no segundo semestre de 2013. Eu estudei na faculdade, eu estudei sempre em BH. E eu estudei numa faculdade que hoje em dia ela ainda se chama Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, e o meu curso duraria 5 anos com 10 períodos. Eu terminei o curso em mais ou menos 6 anos, porque eu acho que a maioria das pessoas já sabe, né? O curso de engenharia civil, se você não se dedicar, até mesmo você se dedicando, às vezes acontece de você reprovar e não conseguir passar nas matérias. Eu fui uma delas e eu terminei meu curso em mais ou menos 6 anos. E eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho da experiência que eu tive no meu primeiro período. Eu saí logo do ensino médio e já quis entrar logo para a faculdade. Eu sempre soube que eu queria engenharia civil. Sempre fui muito boa em contas, nas matérias de exatas, e resolvi fazer engenharia civil. Eu no começo estava meio perdida se eu fazia civil, produção elétrica, não sabia muito bem, e acabei optando por civil e me identificando com o curso na metade. No começo eu fazia mais por minha obrigação, porque como eu comecei o curso, eu queria terminar. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu primeiro período. No meu primeiro período eu tinha 9 matérias e eu tinha aula todos os dias, inclusive aos sábados. Eu tinha uma aula online que chamava Conhecimento e Saber, e a gente ia uma vez na semana, uma vez ao mês, quer dizer, tinha que comparecer às aulas, mas a aula mesmo era online. E o restante das minhas 8 matérias eram todas presenciais. Aí eu vou contar um pouquinho. Eu tinha uma aula que chamava Álgebra Linear e Geometria Analítica, que com certeza todas as faculdades ainda está em todas as grades, porque é uma matéria mais obrigatória de quem cursa alguma engenharia. É uma matéria de cálculo, uma matéria bem complicada. Pelo menos aonde eu fiz, na Isabela, era bem puxada. A gente tinha carga horária de 80 horas aulas, então eu tinha aula 2 vezes na semana. Se eu não me engano, eu tinha numa segunda e numa quarta, mas eu não me recordo muito bem. Era uma matéria assim, muito didática, o professor era muito tranquilo, só que era uma matéria muito difícil, porque eram muitas contas, eram muitas regras que eu nunca tinha visto no ensino médio. Então eu fui crua para a faculdade, já de logo com essa matéria, então no começo eu tomei um susto. Mas como eu estudava bastante, eu sempre achei que eu ia me dar super bem. Mas foi uma matéria que eu precisei, assim, me esforçar, porque eu quase reprovei. O que aconteceu? No começo, eu ia, tipo assim, toda animada, estudava. Mas as provas da engenharia, de quem faz engenharia, são um pouco diferentes. Porque, pelo menos na minha faculdade, o semestre valia 100 e eu tinha que tirar 60. Então eu tinha uma prova que valia 30 pontos. O professor ele podia distribuir do jeito que ele quisesse, dando trabalho, dando exercícios, e tinha uma prova final valendo 40. Na álgebra linear e geometria analítica, o professor dava uma prova valendo 30 e ele deu trabalhos valendo 30 e a prova valendo 40. Eu não fui muito bem na primeira prova, como sempre, a gente sempre acha que a gente vai arrasar. Não fui muito bem. E nos trabalhos, mais ou menos. Então, no final do semestre, eu precisava de 38 numa prova valendo 40, sendo que eu achava que eu ia tirar uma nota super boa na prova. No semestre, quer dizer, eu achava que eu ia arrasar, que eu ia passar assim, quase com 100. Porque como eu ia muito bem no ensino médio, eu achava que eu também ia muito bem na faculdade. E foi o que não aconteceu. Mas eu consegui passar, passei raspando, passei com 62. Então eu tirei total na prova.
passei com 62 na época. Conhecimento e saber, essa matéria que eu falei pra vocês que era uma matéria mais ou menos que online, presencial, e eu também quase reprovei, porque eu achei que não era uma matéria que eu tinha que dedicar tanto, porque não tinha cálculo, eu ia na aula uma vez na semana, uma vez ao mês, quer dizer, então eu achava que não tinha tanta importância, passei com 60. E também era o mesmo esquema, tinha trabalhos valendo 32 provas, uma de 30 e uma de 40, mas eram muito tranquilas, eu que dei bobeira. Desenho técnico eu tinha uma carga horária de 40 horas e foi bem tranquilo. Eu consegui passar com 87, mas na época do meu ensino médio eu já tinha feito um curso do Senai. Então eu fiz usinagem mecânica, então eu aprendi já a desenhar peças não sei se algum de vocês sabem, quando a gente vai desenhar alguma peça mecânica, a gente sempre aprende vista de frente, vista lateral, e o meu desenho técnico na faculdade era isso. Então eu passei super bem. Introdução à construção. Era uma matéria teórica, era uma matéria de 40 horas, e eu passei com a nota de 92. Era uma matéria super tranquila, era uma matéria só de teoria. A gente aprendeu sobre a história da construção. Então era só você estudar um pouco, decorar um pouco, entender um pouco a matéria, que você se dava super bem. O meu professor era super tranquilo, eu lembro dele como se fosse hoje, e ele deu, acho que uma prova só, e 30 pontos era trabalho, e mais 30 pontos de trabalho, 40 pontos a prova, e ele deu um questionário antes, que o que caiu no questionário caiu na prova, então foi super tranquilo. Eu tive introdução à engenharia, eu tive carga horária de 40 horas. Então, o mesmo professor que dava introdução à construção, ele dava introdução à engenharia, só que ele pegou um pouco mais pesado na matéria de introdução à engenharia, que era sobre a história da engenharia, mas ele cobrava mais. Mas era uma aula teórica também, dessas matérias, só álgebra linear até agora que eu falei que tinha conta. Introdução à engenharia também não tinha conta, era uma aula teórica, mas você tinha que saber. Porque ele deu uma prova de 30, uma prova de 40, trabalhos de 30. Mas as duas provas, a de 40 e a de 30, eram muito puxadas. Então você tinha que realmente estudar. Introdução ao cálculo. Eu tinha uma carga horária de 40 horas e eu passei com 75. Foi uma nota razoavelmente boa e a matéria também foi muito tranquila, porque como eu tive... eram mais ou menos as matérias do ensino médio, produtos notáveis, essas coisas. Pelo menos aonde eu estudei introdução ao cálculo, era assim. Tem faculdades que não tem introdução, já vem com cálculo 1. Na minha matéria, primeiro, na minha faculdade, na minha época também, eles primeiro ingressavam com a introdução ao cálculo, para depois, no segundo período, eu tive cálculo 1. Foi uma matéria super tranquila, como sempre. Era 30 de prova, 40 de prova e 30 de trabalho. Tive metodologia científica, que eu tive uma carga horária de 40 e eu passei com 76. Foi uma matéria também super tranquila, uma matéria que eu me dei super bem, era uma matéria também teórica, que a gente ia na aula também, era semipresencial, a gente ia na aula uma vez no mês, eu acho, e o resto era online, pra gente saber como construir TCCs, mas a professora era super tranquila e a matéria foi super tranquila também. Tinha saúde e segurança do trabalho, com carga horária de 40 horas também, e eu passei com 76, foi uma matéria super tranquila, era uma matéria teórica também, não tinha conta, era mais pra gente saber sobre equipamento de proteção, equipamentos de proteção coletiva, essas coisas. Então foi super tranquilo sobre algumas leis. E eu também tive tecnologia da informação, que eu tive carga horária de 40 horas, eu passei com 72. Tecnologia da informação também, eu senti um pouco de dificuldade, mas não tanta. E era também duas provas e trabalhos, valendo 30 pontos trabalhos. E o professor também era super tranquilo, era super maleável, ajudava. E do primeiro período, então, foi um período assim considerado tranquilo pra mim, não tive dificuldade. E dessas matérias que eu tive 9, só 3 eram de cálculo. O restante era tudo teoria, então você podia se dedicar mais às matérias que exigiam mais. Pelo menos eu sempre estudei assim. Quando eu pegava minha carga horária, as minhas matérias do semestre, e eu via assim, nossa, eu tenho 7 matérias.
3 são de cálculos. Eu me dedicava mais, porque eu sempre tive um pouco, assim, de dificuldade na hora das provas. Eu ficava muito nervosa, muito ansiosa. Isso me atrapalhava muito, então eu tinha que dedicar bastante. E as matérias de teoria, querendo ou não, numa faculdade de engenharia, elas são mais tranquilas. E é isso que eu tenho pra falar hoje. Eu espero que vocês gostem. E eu pretendo gravar os vídeos contando do meu segundo, dos meus outros períodos. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo.